pouco e, na verdade, eu estou dormindo bem. Ó, pronto, tá gravando. Estou dormindo bem, mas durmo pingado, durmo um pouco, depois durmo outro pouco. Aí chega uma hora que o corpo todo sente. Com certeza. Hoje eu estava esperando algumas notícias que estavam para sair, que acabou saindo só 4h45, terminou. E aí deitei com o propósito de relaxar. E dormi até agora. Mas Depois é que eu dormi bom. de noite, olha só. Tenho certeza, não é que eu, essa noite eu vou ter que praticamente virar a noite trabalhando. E, e provavelmente foi a espiritualidade que me acordou, porque eu acordei de susto, assim, sabendo que eu tinha que sentar. Aí eu sentei, peguei o celular e falei, nossa, tomar um banho e vamos para. Que bom. Robson, meu querido irmão, a hora que tu quiser começar, estamos todos prontos. Muito bem, vamos lá. Eu vou tentar resumir um pouco a primeira parte, porque não tem como falar esse tema, né, que foi pensado para mim, na verdade, não fui eu que pensei, espiral da evolução e expansão da consciência, sem falar um pouquinho antes sobre propósito, né, porque evolução, ela não é uma coisa que está solta, ela é uma coisa que está encaixada, e se eu penso em evolução, eu tenho que pensar sobre qual ponto de vista, né, porque falar só evolução é uma coisa que é muito vaga. Então, mesmo que eu pense evolução do Robson, né? Ou evolução do Brasil, ou evolução do Espiritismo, né? Então, se a gente tem ou vários objetos ou várias pessoas que estão evoluindo, também tem qual ciência está estudando essa evolução. Então, com qual ferramenta eu estou estudando, vai mudar o foco, né, do que eu estou vendo. E hoje, na internet, está pululando esse assunto do propósito, né? Então, quando eu vou apresentar uma coisa, geralmente é como se fosse uma síntese de várias fontes que eu estou estudando na hora, sabe? E é engraçado que eu sigo várias pessoas que são estudiosos, que fazem palestra e que têm pontos de vista diferentes, mas quase todos eles estão falando de propósito. É engraçado, né? Desde a turma do coach, que é aquela turma assim, bem do motivacional, eba, vamos pular, né? Como as pessoas religiosas mesmo, né? Que falam de evolução espiritual, da igreja, dos níveis espirituais, das ordens espirituais, né? Então, existe uma congruência desse assunto, que é o interesse geral, está mais efervescente que o nosso grupo do Portal Paz, né? Que tem cento e tantas mensagens a cada 4 horas, assim. A gente nem consegue ler todas. Então, existe muito essa polêmica, porque, no fundo, não existe uma definição de propósito que vai conseguir abranger todos os pontos de vista e nem todos os níveis, né, que a gente precisa estudar propósito para conseguir compreender ele na plenitude. Então, existem várias questões que são conflitantes, existem algumas coisas no que as pessoas falam que é congruente, né, e outras que são até mesmo complementares. Então, quando a gente fala de propósito, o que vem na nossa cabeça é desejo, objetivo, missão de vida, sentido de vida, razão, né? Razão, motivo para fazer algo. E todos eles têm contemplado com várias definições sobre isso. Não sei o que você já tem visto, mas eu vou escolher para a nossa abordagem hoje a definição da Amanda Dreyer. Amanda Dreyer é uma pessoa que estuda meditação, tem um canal no YouTube sobre meditação e ela fala muito sobre propósito. Ela é ligada ao grupo professor do Aécio, né, que apresentou há pouco tempo. Então, a Amanda Dreyer, ela tem uma definição de propósito que ela fala assim: propósito tem 4 tarefas, né? É como se fosse um resumo de 4 tarefas. Cada uma dessas tarefas é essencial para você conseguir completar o quebra-cabeça do seu propósito.
Porque propósito não é como se fosse um baú do tesouro que está enterrado no lugar X, você achou um mapinha e desenterrou, achei meu propósito, agora vou ser feliz para sempre, né? Tem gente que tem uma ilusão de que propósito é uma coisa meio assim, e uma das coisas que quase todos os instrutores de propósito falam já é destruir essa ilusão, né? Não é bem assim. Mas ela fala, então, de 4 tarefas que comporiam, né, então, o propósito como se fossem 4 pilares do propósito, que são os seguintes: amar, servir, evoluir e ser feliz. Então, esses 4 pilares, né, na hora que você pega as letras iniciais, formam o acrônimo ASES. Aí fica fácil de lembrar, né? Amar, servir, evoluir e ser feliz. E quando a gente escuta, né, esses 4 pilares assim soltos, parece que é muito genérico, né? Por exemplo, nos mentores do portal sempre fala, você é obrigado a ser feliz, né? Então é uma obrigação, não é um pilar do propósito, isso é uma coisa que já é para acontecer, né? E muitas pessoas falam isso sobre o amor também, né? Amar é obrigação de todo mundo, você tem que amar, senão você não vai ser feliz, né? Senão você não vai atingir a realização plena. Só que quando a gente começa a entender assim, tem essas 4 tarefas, mas na verdade, para cada pessoa, essa tarefa vai se apresentar de uma maneira diferente. Então vamos começar da primeira, que é amar, né? Então, quando a gente diz que você precisa amar para conseguir realizar o seu propósito, você precisa amar para poder se realizar, né? E aí eu começo a pensar no nível de autoconhecimento individual, começa a surgir perguntas assim: mas eu sei amar? Será que eu sei? Será que eu sei amar todos? Será que eu sei amar com profundidade? Ou é aquela coisa superficial? E aí eu começo a tentar entender assim como que é essa tarefa na minha vida e como eu estou tentando aplicar ou deixando de aplicar, né? E eu vi que no grupo rolou uma discussão sobre amor, né? Acho que foi anteontem, o pessoal falando o amor conjugal, o amor ao próximo, né? Um monte de coisas assim. Eu ia pular o amor, eu só ia citar ele como um pilar, mas eu vou falar um pouquinho por causa dessa discussão que teve no grupo, né? Então tem um estudo interessante que já vem da igreja mesmo, que é um estudo antigo, que fala sobre palavras gregas para descrever o amor. Que a gente tem uma palavra, amor, né? E aí, nesse estudo, eles falam assim, os gregos, eles falam de várias palavras para descrever amor, porque existem várias facetas do amor, né? Eu anotei algumas delas aqui, filáutia, pragma, ludus, eros, filios e ágape, né? Cada uma dessas palavras seria uma faceta do amor. Por exemplo, o amor ludus é aquele amor descompromissado, lúdico, né? Quase que aquele amor dos enamorados dos primeiros dias, né? Que eu só saio para namorar, para sair no cinema, para fazer coisa divertida, né? Não é o namoro de vamos enfrentar problema, alguém da minha família adoeceu e eu estou com dívida, né? Mas é um amor ludus, é um amor lúdico. Não é que não tem atração, mas é um amor infantil, né? Pueril. E então tem esses vários tipos de amor, né? Tem um livro famoso do padre Marcelo Rossi, que eu não li ainda, mas eu sei que fala sobre isso, que ele chama Ágape, que é falar sobre o amor ágape, que é o amor espiritual, né? E tem uma palestra muito completa de um jurista aqui de Minas Gerais, que ele chama Simão Pedro de Lima. Esse Simão Pedro de Lima, ele é orador espírita e ele faz uma palestra comparando o amor eros, que é o amor sensual, né, o amor do casamento, né, o amor sexual, com o amor filius, que é o amor de amizade, que é o amor de colaboração, e o amor ágape, que é o amor espiritual, que é o amor que eu vou me entregar, né, em termos de caridade, em termos de sacrifício, né, que é aquele amor dos cristãos das primeiras horas que iam para a arena dos leões ser sacrificados, né? Então, quem tiver interesse em aprofundar esse assunto, tem essa palestra do Simão Pedro de Lima livre na internet, é fácil de achar só digitando o nome dele, tá? Então, tem essas questões, né? Então, ligadas ao primeiro pilar, que é o amar, tá? O segundo pilar, que é o servir,
também ele é bem difícil da gente compreender no nível individual, porque às vezes a pessoa começa a entrar no emaranhado assim, qual a minha vocação, né? Como eu vou achar um modo de fazer algo que as pessoas realmente achem relevante, achem importante e faça diferença para elas, e ao mesmo tempo que me realize, né? Porque não é só servir, de eu servir as pessoas. É um servir que também tem relação com eu me realizar quando está encaixado no propósito, né? Então, por exemplo, até o Neymar se realizar jogador de futebol e o Jacan se realizar chefe de cozinha, né? Foram caminhos tortuosos, né? A família do Neymar conta as dificuldades que foram, até ele conseguir fazer um teste, até ele conseguir entrar num clube. O Jacan, quando ele veio para o Brasil, ele faliu um restaurante, né? Para depois ele ser chamado para televisão, para depois ele dar a volta por cima. Agora, você imagina lá atrás se eles resolvessem assim, eu acho que a minha vocação, né, o Neymar falasse, minha vocação é ser chefe de cozinha. Ou o Jacan falasse, a minha vocação é ser jogador de futebol, e cismasse que aquilo era o legal para ele e ficasse batalhando aquela outra coisa que, na verdade, de repente, ele não ia servir, né? Ele não ia ter aquele talento tão evidente que talvez fosse realizar ele de uma maneira plena. E a gente, às vezes, se perde muito nisso, porque, às vezes, a gente entende esse servir ou descobrir o talento como descobrir uma profissão, né? E todos os palestrantes de propósito falam, não é bem isso. Você tem que descobrir quais características suas encaixam num algo que as pessoas admiram ou precisam, e que isso, então, vai te levar a uma realização de se sentir completo, ao mesmo tempo que as pessoas recebem um benefício. Então, à medida que você consegue encontrar um nicho, né, ou um algo na sua vida que faz esse tipo de função, então você encontrou onde que é o seu servir, né? O terceiro pilar é evoluir, nós vamos falar mais sobre ele, né, depois que fechar, porque vai ser o assunto principal. E o quarto pilar, que é ser feliz, também parece muito básico, né? Como a gente viu na última palestra, né? Na última palestra que eu fiz, na primeira e última, a gente viu que ser feliz, na verdade, é um estado mental. Ser feliz é um estado mental que eu consigo cultivar a partir da paz, né? Na frase que a Joana de Ângeles deixou, eu vou ter um estado de paz que vai me levar a um estado mental equilibrado que eu sinto feliz. Não é muito conquistar coisas, nem sentir prazer, nem ter euforia, nem sentir que está casando ou formando todos os dias, né? Isso não é ser feliz. Isso é conquistar coisas, me dá prazer, mas não é ser feliz. E a grande maioria das pessoas hoje, se você pergunta para a pessoa assim, o que é que você precisa para ser feliz? Eu acho que a grande maioria vai responder assim, preciso ganhar na Mega Sena, né? Eu preciso de 100 milhões de reais para comprar uma casa, para comprar um carro, para comprar tudo que eu quero. Ou eu preciso, né, sei lá, de muito dinheiro. Quase sempre a pessoa pensa assim, né? Eu vou ganhar muito dinheiro e vou ser muito feliz. Não é à toa que a fila da loteria sempre está cheia, né? Sem julgamentos, eu de vez em quando jogo. Vai que, né? Vai que sai. Vai facilitar muita coisa na vida, mas não é bem isso que vai fazer a pessoa feliz. E essa ilusão do dinheiro fazer feliz, né? Às vezes prende a pessoa numa busca meio desenfreada ou meio desequilibrada por dinheiro exagerado, né, ou por dinheiro fácil, e muitos palestrantes de propósito falam muito sobre isso, né, então você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai ganhar dinheiro gerando karma ou gerando dharma, que também tem a ver com a nossa última fala, né, então, por exemplo, se eu enxergo que 10 milhões de reais vai me fazer feliz, e eu enxergo que a maneira mais fácil de eu fazer isso é traficando armas ou traficando drogas, né? Aparece uma chance assim, olha, leve isso aqui para Indonésia, né? Porque ganha muito dinheiro. Você vai só uma vez e já vai ganhar aí 100 mil, que aí você já ganha o seu dinheiro. Mas karma que eu vou gerar para conseguir esse dinheiro, né?
com certeza vai me trazer muito mais infelicidade do que felicidade. Então, uma das questões do ser feliz é a gente conseguir responder a pergunta, a nível individual, qual é o bloqueio que me impede de sentir o estado mental de paz. E isso também tem muito a ver com a outra fala, né, que nós vamos tentar conectar com essa no final do assunto, mas que é a gente pensar naqueles excessos do ego, aonde eles me desequilibram, e aonde eu preciso, então, intervir para eles conseguirem apaziguar e eu chegar num estado de paz, para eu chegar num estado de felicidade, né? Um estado mental de felicidade. Muito bem. Então, a gente tem essas questões, né, todas ligadas ao dinheiro. Tem um vídeo do YouTube que eu queria passar para vocês, mas eu não vou conseguir passar porque ele é em inglês, o áudio é em inglês, mas o texto tem uma tradução em português, né? Eu vou mostrar para vocês. Ups. Vocês estão vendo isso? Aqui. Então, essa aqui é a tela inicial do vídeo. É um vídeo de 40 segundos. É um vídeo muito curto. Esse rapaz negro que está fazendo uma conferência, uma entrevista. Então, eu vou ler para vocês o que ele estava comentando na resposta da entrevista, que era sobre felicidade e dinheiro, né? Então, ele fala assim, com dinheiro, você pode comprar uma casa, mas não um lar. Você pode comprar um relógio, mas não tempo. Você pode comprar uma cama, mas não o sono. Você pode comprar comida, mas não o apetite. Você pode pagar o médico, mas não pode comprar saúde. Você pode adquirir um seguro, mas não a segurança. Esse é o problema que todos nós temos. Há coisas que não podemos comprar. Então, assim, claro, dinheiro é importante. Ninguém vai se realizar, né, sentindo oprimido por não ter segurança, por não ter recursos, mas ele não é tão fundamental para a nossa felicidade assim. E isso fica muito claro naquele grupo de pessoas que, de repente, conseguiram um valor, né, e não tem como comprar essas outras coisas, né? Paz, tranquilidade, apetite, saúde, tempo, e que acabam se perdendo, né? Às vezes com muito dinheiro na vida. Tem uma médica de São Paulo, Ana Cláudia Quintana Arantes. Há pouco tempo eu segui um curso que ela palestrou. Ela é uma médica de cuidados paliativos. Então ela cuida de doentes terminais, né? E ela tem um vídeo na internet muito curtinho também, que é muito interessante, que ela falou assim, os 5 arrependimentos antes de morrer. Então, ela trabalhou com pacientes terminais durante anos, né? E ela falou assim, uma pequena porcentagem chega perto da morte em paz. A grande maioria chega com uma angústia muito grande, com a sensação de que tinha que ter feito outras coisas que deixou de fazer. E aí tem essa listinha dos 5 arrependimentos, né? Que essas pessoas mais reclamaram com ela. Esse vídeo também é interessante, se alguém interessar, assim, de procurar na internet, é muito fácil de encontrar. E ela estava dando um exemplo nessa aula que ela deu, né, sobre, por exemplo, alguém muito bem sucedido e muito rico, igual o dono da Apple, né, o Steve Jobs, que ele faleceu de câncer, e ele teve um processo muito longo de perder a vida, né, e ele mesmo dizendo assim, não percam muito tempo com coisas que não adiantam. Eu trocaria toda essa empresa que eu construí por mais 10 minutos. Então, uma coisa assim, que sobre propósito, né, ou sobre o que a gente está fazendo aqui, é como se fosse um gancho, então, para eu começar a falar de evolução. Certo? Então, agora que eu vou começar a falar de evolução, mas eu precisava desse contexto para o assunto de evolução não ficar solto, senão ia ficar parecendo só assim, então tá, evoluir é melhorar, né? Então vamos todos melhorar. Acabou a palestra, não precisa eu falar mais nada, porque já resolvemos, né? Todo mundo sabe o que é melhorar, o que é piorar, então vamos melhorar, né? Mas então a gente começa a perceber que não é simples assim, então vamos falar de evoluir. Evoluir, só da gente pensar na origem da palavra, né, tem a ver com movimento. Evoluir está dizendo de um ponto de partida e um ponto de chegada. Evoluir, eu estou mudando, né?
Então, é um verbo que já sugere esse movimento. Então, se eu estou falando de mudança de ponto de partida e ponto de chegada, em termos individuais, a primeira pergunta é onde que nós estamos e aonde que a gente está indo, né? São essas perguntas da filosofia que eles dizem que não tem resposta, né? Onde estamos, para onde vamos? Mas que várias pessoas tentam responder a nível individual, mas talvez para a gente conseguir compreender o nível individual, seja útil a gente entender o que aconteceu em termos coletivos, né? Então, em termos coletivos, tem pouco tempo que saiu um livro, eu vou mostrar a capa para vocês, que ele se chama Sapiens. Então, vai. Isso. É esse livro aqui. Esse livro é de um historiador israelense, que ele fez uma análise sobre a pré-história e a história, e mais do que só pegar dados, ele tentou dar uma visão crítica sobre como foi o surgimento do Homo sapiens e como que foi a construção dessa história que a gente vê nos livros, né? E ele já começa criticando assim. Então a gente já começa falando que a pré-história começa na Idade da Pedra. E aí ele critica, a pedra só ficou tão importante para nós atuais porque foi o único vestígio que sobreviveu. Porque os outros artefatos que esses homens pré-históricos faziam eram de couro, eram de madeira, eram de materiais perecíveis. Por isso que não ficou nada para nós. Só ficou as pedras. Aí ficou parecendo que eles só fabricavam instrumentos de pedra, né? E isso está muito longe de ser verdade. Então ele mesmo começa a fazer um levantamento de como eles iam sobreviver só com aquelas pontas de pedra, né? E não tinha jeito. Tinha que ter outros instrumentos. E ele diz assim: essa idade da pedra devia ser chamada idade da madeira, porque a madeira era o principal matéria-prima desses homens pré-históricos, né? Muitos instrumentos eram de madeira. Só que isso não sobreviveu para contar a história para a gente. Então, a gente construiu um livro de história, né? Que tem aqueles macacos, aquelas pessoas bem rústicas, né? Dando paulada na cabeça das mulheres para levar para a caverna. E ele critica que isso é uma coisa completamente fantasiosa, né? Que isso é como se fosse um romance que eles inventaram encaixado só nas evidências que eles tinham. Então, evidências mais atuais, inclusive de DNA, mostram que esses homens pré-históricos de 100 mil anos atrás, eles já tinham a mesma configuração física nossa e o mesmo cérebro nosso, e a mesma capacidade de vocalizar nossa, né? Então, é como se eles fossem a gente com menos recursos. Não é que eles eram tão primitivos, né? A gente está acostumado a ver aquela figurinha, né? Do macaco virando um macaco mais em pé, depois um macaco quase em pé e depois um homem, né? E ele diz que não foi assim. Foi como se fosse uma árvore que ramifica vários tipos diferentes de hominídeos, né? Convivendo ao mesmo tempo durante um período. E no final das contas, teve esse Homo sapiens, que é a gente, que teve alguma mutação miraculosa que a gente começou a usar a linguagem diferente. No livro, ele especula se isso foi uma coisa parecendo uma mutação biológica mesmo, de DNA, né? Em tradições espirituais, a gente sabe que existem outras explicações, mas ele é historiador, ele tenta ficar na ciência, né? Mas então esses homens, eles começaram a se comunicar de uma maneira diferente, já existia linguagem, já existia comunidade, mas eles começaram a utilizar essas duas ferramentas de uma forma colaborativa e de uma forma simbólica, que eram duas coisas que não existiam, né? Então, 150 mil anos atrás, já existia Homo sapiens. Ficaram quase 80 mil anos vivendo só de uma maneira muito rudimentar. E depois teve o que ele chama de revolução cognitiva, que é isso que ele especula que foi uma mutação de DNA que mudou as sinapses e eles passaram a se comunicar de uma forma diferente. Então, ele mesmo dá o exemplo assim, tem muitos animais que têm comunicação, mas eles se comunicam de uma maneira muito concreta, não tem símbolos, né?
Então, tem um grupo de macacos que eles estavam estudando que tem um guincho que quer dizer leão, tem outro guincho que quer dizer águia. Então, quando um macaco guincha leão, todo mundo sobe na árvore para fugir do leão. Quando ele guincha águia, é o contrário, todo mundo desce da árvore e tenta esconder embaixo de uma pedra, porque vai esconder da águia. Então, eles perceberam que tem um significado, mas é um significado concreto. E aí, de alguma maneira, esses homo sapiens, né, começaram a produzir palavras igual amor, ética, ordem, obediência, que são coisas que não são concretas, mas que começaram a virar um código de convivência entre eles, e que aí eles começaram a colaborar de uma forma que é diferente também dos animais, né? Então, por exemplo, as abelhas e as formigas, elas são muito colaborativas, mas de uma maneira muito engessada. Elas só fazem da mesma forma. Uma abelha operária vai ser operária a vida inteira, uma abelha rainha vai ser rainha a vida inteira, e a soldado vai ser soldado a vida inteira. É isso, né? Então, elas só colaboram de uma maneira mecânica, não tem criatividade e não tem individualidade. Então, com os símbolos, aconteceram três coisas em termos de psicologia, que é a formação do ego, é a linguagem simbólica ou mitológica e o poder da escolha. Então, esse indivíduo, ele tinha um poder de escolha, ele era um alguém ali dentro daquela comunidade. Claro que se ele quebrasse a regra da comunidade, poderia ser banido, uma coisa assim, mas ele tinha o poder de escolha, diferente da formiga que não tinha escolha, né? Então, essa mudança, de uma certa maneira, explica como foi tendo essa evolução coletiva que saiu só do instinto para um modo que agora nós temos poder de escolha, livre-arbítrio, nós temos individualidade, que é o ego, e nós temos uma linguagem simbólica. E durante muito tempo, né, os psicólogos tentaram explicar isso também de uma maneira diferente dos historiadores, né, que não era baseada em vestígios, em fósseis, nem em evidências assim, né, era muito mais baseada em construções mentais mesmo. Então, agora que nós chegamos na espiral da evolução. Então, espiral da evolução é uma teoria que foi criada pelo Clare Graves, eu tive que anotar o nome dele, é um psicólogo americano da década de 50, né? E depois teve dois seguidores dele, que era o Bock e o Cohen, que montaram um diagrama e uma teoria sobre como essa evolução aconteceu em termos psíquicos, não só em termos materiais. E aí eles disseram que as comunidades, e aí pensando em comunidade atualmente, o planeta inteiro, porque a gente está agora numa grande comunidade, né? Antes eram culturas isoladas. Na China desenvolvia de um jeito, na América com os incas desenvolvia de outro jeito, na África de outro jeito, e agora isso foi condensando, né, numa coisa só. Mas ele diz que, então, existem essas espirais da evolução. Eu vou mostrar uma das figuras que eu encontrei dessa espiral. Existem várias figuras. Algumas figuras, vocês vão ver que mistura as fases. Então, as fases de cada cultura evoluindo foram identificadas por cores. Eu vou falar de cada uma das cores, mas tem propostas disso que é bem mais complicada, que é tipo assim, uma cor virando outra e voltando a ser a primeira para poder girar a espiral, mas acho que isso não é interessante aqui. Então, uma das figuras que eu encontrei nesse livro aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o livro. Consegui. Então, o livro do Haroldo Dutra Dias, A Bússola e o Leme. Esse livro aqui, ele é muito, muito interessante, né, porque a ideia dele é justamente fazer você refletir sobre o caminho de evolução pessoal, mas no final do livro tem um capítulo sobre essa evolução cultural, né, evolução do conjunto, tá? E essa figura que, então, eu vou mostrar para vocês, eu tirei desse livro. Deixa eu ver de novo se eu consigo mostrar, né? O da pirâmide foi mais fácil de mostrar para vocês. Então, é uma espiral mesmo, que cada volta ela vai expandindo e vai mudando de cor. Essa cor simboliza
níveis de consciência, níveis de estado mental que estão evoluindo. Então, cada nível expandido, ele é mais evoluído que o nível anterior, né? E aí eu vou descrever cada um deles, vocês percebam que tem cores que foram os que os psicólogos escolheram como simbólicas, não tem relação com outras cores que a gente conhece, igual de chakras ou igual de arco-íris, não tem relação, tá? Mas, de uma certa maneira, é para ajudar a lembrar cada uma dessas fases, tá? Muito bem. Então, eu vou fazer um resumo, assim, muito rápido. De cada fase dessas, eu vou falar a cor, vou falar mais ou menos quando eles estimam que aconteceu em termos de data histórica, e se fosse numa pessoa atual, qual que é a idade que a pessoa estaria se ela está nessa fase. Aí que é o perigo, se alguém se identificar com as primeiras fases, às vezes vai falar essa idade mental de 2 anos, né? Idade mental de 5 anos. Mas é claro que isso não é rígido, né? Isso é uma proposta teórica e a gente oscila entre as fases. Nenhum de nós está só na primeira, só na segunda, só na terceira. Então, a primeira fase, eles deram a cor bege, e é uma fase que é muito ligada ao instinto, e eles deram o nome de arcaico instintivo. E, em termos históricos, ela aconteceu há 100 mil anos atrás, quando começaram a aparecer os primeiros bandos, então corresponde àquele instinto do bando. O bando já se ajuda, ele já se identifica, mas ele ainda é uma coisa muito primitiva, e em termos de homem atual, seria como se fosse uma criança de até 3 anos, né? Então, assim, eu já me identifico como humano, eu já sei fazer algumas coisas reativas, mas eu ainda não tenho muito nível de consciência. A segunda volta, eles deram a cor púrpura, e o nome é mágico animista. Então, é quando os homens começaram a se organizar em tribos, então já tem um chefe, já tem um pajé, já tem rituais mágicos, já tem hierarquia, né? E eles estavam muito ligados em dar significado para os fenômenos da natureza. Então, o sol não era só uma bola de fogo, né? Ele era um deus que vinha, e se a tribo se comportou mal, aí ele mandava muito calor e mandava uma seca, que aí era um castigo, né? Então tinha esse pensamento que era meio mágico, tinha uma coisa do pensamento mágico, e o que eles procuravam era principalmente segurança. Então essas explicações mitológicas deles era para tentar encontrar alguma ordem que desse segurança para eles, né? Então o deus do fogo, o deus do relâmpago, o deus da chuva, a deusa da agricultura, procuravam mitos que protegessem eles. A terceira volta, e eles deram a cor vermelha para ela, aconteceu há mais ou menos 10 mil anos. Perdão. Na anterior, era uma criança até 4 ou 5 anos. Então, que vive em tribos, né? Na fase vermelha, que é a terceira, aí é como se a tônica do desenvolvimento estivesse ligada a poder, a força, né? A dominação. Então, é como se é a fase que essas tribos começaram a guerrear umas com as outras. Ou uma tribo tentava dominar a outra, instituir um império, né? Ou um domínio. Então, nessa fase de consciência, que em termos dos homens atuais corresponderia a uma criança entre 7 e 11 anos, o principal é eu conquistar, né? Eu descobrir a minha força. Como se eu conseguisse empregar a minha consciência para descobrir que, não, peraí, não é só eu estou à mercê dos deuses, eu tenho uma certa ferramenta, uma certa habilidade minha, tá? A quarta volta, que eles deram a cor azul, eles acreditam que começou há 5 mil anos, então como se fosse 2.500, 3 mil anos antes de Cristo. Então, na época de Cristo, eles estavam nessa volta azul, e o que eles conseguiram agregar, né, essa questão dos impérios, era a disciplina e o direito. Então, começou a ter uma preocupação com o certo e o errado, as normas, quem tem direito a quê, né? Uma das pessoas que eu sei, que é o Marlon, que eu citei na outra live, né? Ele fala assim, queria saber quem foi o idiota que teve a ideia de cercar um pedaço de terra e falar que é dele, né? Porque o primeiro que chegou, então, pegou o pedaço que ele queria, mas quem falou que é dele? Antes não tinha dono, né? Então, mas é mais ou menos nessa época, né? Quando começou a instituir direito. Então, esse pedaço é meu, o pedaço ali para baixo, depois do rio, é seu, né?
Então, eles tiveram essa preocupação de instituir regras e normas, e foi nesse período de 5.000 anos antes de Cristo, e corresponderia hoje aos nossos adolescentes ou adultos bem jovens. Da fase 5 para frente, que é a fase laranja, aí corresponde hoje aos adultos nossos, né? E eles defendem assim, que cada adulto estaria numa fase dessa, da laranja para cima. Se bem que é muito provável da gente encontrar vários adultos da fase azul para baixo. Mas a ideia é que se a pessoa é adulta, ela é pelo menos, né, corresponde a essa fase laranja, tá? E a fase laranja, eles acreditam que começou há 300 anos atrás, quando começou a ter uma realização competitiva, e isso correspondeu às ideias de prosperidade, empresa, autonomia, capitalismo, produtividade. Então, essa fase laranja, né, em que as pessoas não estão buscando mais só seguir regras, não estão buscando mais só seguir os impulsos, não estão buscando só segurança e não estão buscando só sobreviver, que são as fases anteriores. Elas estão buscando sucesso. Elas querem ter sucesso. Então, esse é o 5º nível. E aí a ideia é que a maioria das pessoas consiga subir para o 6º nível, que é o nível verde, que na teoria desses psicólogos começou há 150 anos atrás, que tem a ver com comunidade, ecologia, sustentabilidade, né? Então a ideia é, então tá, vamos desenvolver, mas vamos imaginar que eu vou ter uma maneira de sustentar e equilibrar isso com o meio ambiente. Então começou uma discussão sobre o planeta mesmo, como é a nossa relação com o planeta, e a palavra-chave dessa fase é relações humanas. O 7º nível, que é o penúltimo, está acabando. O 7º nível, que é o penúltimo, que é o nível amarelo, eles falam que começou há uns 50 anos, e começou com as seguintes ideias, né? Sistemas integrativos, ecumenismo, tentar integrar as religiões em uma ideia só, conexão da mente, do corpo e do espírito, e responsabilidade social. E eles chamaram essa fase de integrador sistêmico, né? Eles acreditam que a maioria das pessoas mais esclarecidas estão oscilando entre o verde e o amarelo, né? Que é essa fase da pessoa se preocupar não só com ela, mas com o ambiente, com os grupos e também com essa integração, né? Não é a minha religião, não é a minha casa, não é a minha cidade. Até ela conseguir chegar isso num extremo, que aí ela vai para o 8º nível, que é o último, que eles deram o nome de holístico universal, que são pessoas que têm uma visão global, e as palavras-chave são, né, humanidade única, não há raças, não há nações, e eu sou capaz de um sacrifício individual pelo coletivo. Então seriam figuras já assim, do tipo Gandhi, né, Madre Teresa, essas pessoas que já ficam famosas por altruísmo extremo, né? Então eles acham que é muito poucas pessoas que chegam nessa última volta. E a ideia não é nem a gente chegar na última volta, a ideia é a gente identificar assim, em qual volta que nós estamos, né? Ou em qual que a gente frequenta mais, para a gente poder trabalhar melhor em nós mesmos. Então, no nível individual, a ideia é a gente pegar essa espiral e tentar compreender que ela está falando do coletivo. Então, por exemplo, o lugar que eu vivo, ou as pessoas que eu convivo mais, elas estão em qual volta? Então, talvez isso vai falar de qual comunidade eu estou encaixado, né? E aí, dentro desse contexto, de qual volta da espiral eu estou, aí eu tenho que lembrar lá da outra fala, que é a da pirâmide de Maslow. Eu não sei se todo mundo estava da outra vez, então eu vou repetir o desenho da pirâmide aqui. Então, essa pirâmide de Maslow, a ideia é que ela está mostrando as nossas necessidades. Na base da pirâmide, apertei errado. Na base da pirâmide, que tem essa faixa violeta, são as necessidades de sobrevivência, né? Eu preciso de água, de alimento, de abrigo. Na faixa verde, aí está falando de segurança, né? Eu preciso de uma reserva no banco, eu preciso de agasalhos, né? Na minha casa, eu preciso que a minha família esteja bem.
Na terceira, são os relacionamentos, de amarelo. De azul, que é o quarto, é estima ou reconhecimento. E na quinta, necessidade de realização pessoal. Vocês veem que o formato dessa pirâmide, né, não sei se foi intuitivo ou se foi proposital, mas ela é o inverso da espiral, né? Porque é como se, assim, quanto mais necessidades eu sinto que eu tenho e quanto mais eu estou na base da pirâmide, menos expandido está a minha consciência, mais eu estou preso naquelas coisas muito materiais, né? Então eu não consigo expandir para os níveis de cima. Então existem essa questão dos focos, né, da nossa necessidade. Então nessa pirâmide, a gente lembra, né, da outra vez a gente comentou assim, tem as necessidades, elas levam a desejos. As pessoas, elas sentem que têm essas necessidades e começam a desejar coisas. Tem algumas dessas coisas que vão ser aceitas pelo grupo, pelo ambiente, ou vão ser possíveis, e tem coisas que vão me levar a conflito, né? Tem coisas que aí eu vou ficar ali sem saber se devo ou não devo. Então vamos pensar assim, né? Eu estou num restaurante, o meu prato já demorou 3 horas, e do meu vizinho que chegou depois de mim, acabou de chegar, e o meu ainda não chegou. E eu estou com muita fome, uma necessidade básica, né? Então eu já estou lá bem primitivo, já estou no primeiro nível e querendo brigar com todo mundo do restaurante. Claro que às vezes o meu desejo vai ser assim, olha fulano, na verdade a sua comida era para ter chegado depois, essa aí é a minha. Né? Por exemplo, pode passar um desejo assim na minha cabeça. Mas eu sei que socialmente não vai ser aceito, que a pessoa não vai aceitar, que o dono do restaurante vai intervir, né? E aí, no meio desse conflito, tem um tomador de decisões que a gente deu o nome de ego, né? Então, esse ego que representa a nossa personalidade, que fica lá tomando decisões nesses momentos de conflito, ele vai gerar uma resposta para o mundo externo, que em parte vai depender do estímulo que eu estou recebendo, mas em grande parte vai depender dessa mediação que ele faz com esse mundo interno, né? Com esses desejos não atendidos, com essa coisa do conflito comigo mesmo. Se eu tiver com muita fome, né? Eu estiver passando mal, vou falar para a pessoa, estou passando mal porque eu tenho diabetes e a minha glicose começou a cair, por favor, me dê o seu prato porque eu vou ter que comer. Então, a gente tem esse tipo de mediação interna, e essa mediação interna, enquanto a gente pensa na pirâmide, pensa nos 7 pecados que a gente estudou da outra vez, né, que são os excessos desse ego tentando atender as necessidades, eu vou começar a identificar em qual volta da espiral que eu estou. Então, se as minhas necessidades estão muito relacionadas com a base da espiral, e é onde eu foco o meu tempo, é onde eu foco os meus recursos, a minha energia, as minhas decisões principais, é um sinal que eu estou naquele andar, né? Então, por exemplo, uma pessoa que acredita mesmo, né? Eu vou ser feliz, eu vou me realizar quando a minha empresa for um sucesso, por exemplo. Boa parte do meu tempo, da minha energia, das minhas decisões vão ser dedicadas a isso, né? A fazer esse empreendimento, então, funcionar, por exemplo. Tá errado? Não. Depende. Depende se a pessoa sente que aquilo é o propósito dela. Se a pessoa sente que aquilo realmente vai preencher a necessidade espiritual dela, né? Não a necessidade só física. Então, quando a gente tenta pegar, né, essa questão da mediação de desafios e jogar lá no início, né, que foi aquela primeira pergunta, como que o evoluir encaixa nos nossos 4 pilares de propósito, né? Então, o que eu estou evoluindo? Eu estou evoluindo agora na minha vida, qual das espirais? O qual que é o meu foco agora em termos de realização pessoal? E aí uma outra coisa que é um segredo do propósito, essa resposta vai mudar. Então tem gente que acredita que vai achar a resposta do propósito e ela vai ser sempre a mesma, né? E não vai. Isso é fácil da gente ver até, por exemplo, nas pessoas famosas, né? Por exemplo, os 2 que eu dei de exemplo, o Neymar, daqui a 10 anos, ele não vai ser jogador. Ele vai ter que se reinventar, porque vai passar a fase dele de vigor físico. Ou ele vai ser técnico, ou ele vai ser, né, sei lá, professor de educação física, ou promotor de clube, né, de clube de futebol. Ele vai escolher uma outra coisa ligada
ao assunto que interessa a ele, que é futebol, muito provavelmente, né? Mas ele não vai poder continuar sendo jogador. Do mesmo jeito que o Jacan faliu, né, como chefe de restaurante, teve muito trabalho tentando se reerguer e hoje ele tem restaurantes, mas ele coordena os restaurantes. Ele não vai mais para a panela ficar cozinhando o dia inteiro, né? Então ele já achou outro propósito. Até porque, né, ele não ia conseguir ficar lá vigiando prato por prato mais. Então, a gente tem que começar a fazer essa reflexão em termos internos, né, em termos pessoais. Aonde está o meu propósito de ser feliz? Porque aí a resposta vai mudar de pessoa para pessoa e vai mudar de uma hora para outra. Então, não precisa da gente ficar preocupado em achar a resposta certa. Não é a resposta certa. É a resposta que me realiza naquele momento, né? Para encerrar, tem uma frase da Joana de Ângeles sobre evolução, e essa frase está no livro Vida Feliz, capítulo 26. Ela é bem famosa, talvez vocês já ouviram, ou já viram outras pessoas falando uma coisa parecida, né? Então ela fala assim: acalma os anseios de mudanças constantes. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides são oportunidades de treinamento para a tua evolução. E olha que o título do livro não é evolução, é vida feliz, né? Então, um livro inteiro só tentando ensinar a gente a ser feliz. Muito bem. Então é isso. Bruno, se você quiser mediar, ou a Jordelei, né, que estava desde o início. Deixar para o Jordelei hoje. Boa noite, pessoal, beleza? Na verdade, todo mundo aqui pode mediar. Eu estava aqui escutando tudo que tu estava falando, Robson, e engraçado porque eu estava tentando fazer uma correlação com a escala de Maslow, porque o processo da espiral é a mesma, né? Dentro do ensino também, eu lembro que a gente estudou a espiral de Swanwick, que também é um processo muito semelhante no aprendizado. E eu ficaria a noite toda escutando falar sobre tudo isso, sabe? É uma coisa impressionante. E minha cabeça não para, né? Eu sou pensando num monte de coisas. Mas, pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor, temos que sugar o máximo que podemos do Robson. Fica difícil, ele explica muito bem. Exato, exato. Eu estou aqui tentando imaginar em qual das cores que eu me encontro, né? Porque eu acho que eu estou da primeira até a antepenúltima, eu encontro alguma coisa. A gente tem que lembrar, né? Essa é uma teoria psicológica, como toda teoria psicológica que tenta compartimentar coisas, essa compartimentação ela é artificial, né? Então, não existe muito assim a espiral do jeito que aparece no desenho, né? É muito provável que nós somos um multicolorido, só que é muito mais intenso ou muito mais frequente uma das cores, que é a cor que a gente tem que trabalhar de maneira prioritária, né? Igual a gente viu lá na pirâmide, da gente tentar identificar qual o pecado que eu caio mais, né? Que aí eu já identifico qual nível que eu estou ali. De uma certa maneira, a ideia é parecida, sabe? Só que aqui do ponto de vista positivo, né? Porque na pirâmide é muito eu ver onde eu estou falhando, né? Onde está faltando. E na espiral de evolução é aonde eu já consegui vencer, né? Provavelmente muitos de nós já conseguiu vencer algumas das questões que estão ali, né? Só que de vez em quando acontece uma situação que a gente derrapa, né? Então a maioria de nós não vai brigar por comida, por exemplo, mas depende. Né? Imagina, por exemplo, uma escolinha, o teu filho está lá e de repente o coleguinha pegou o lanche dele, tomou e começaram a brigar por causa do lanche, né? É muito provável que você vai entrar e dizer, não, peraí, você é maior que meu filho, você tomou o lanche dele, não é assim, vamos chamar a professora, né? Vamos resolver isso aqui. Eu compro outro lanche, uma coisa assim. Mas você, na hora, vai ter que ir lá embaixo, vai ter que brigar por sobreviver, né?
É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com os pacientes da doutora Ana Cláudia, né? Porque ela descreve um processo que é como se fosse a espiral voltando para o zero. Porque uma pessoa está bem de saúde. Quando ela recebe a notícia que ela está com uma doença terminal, que são os pacientes dela, né? É como se, à medida que a doença vai se agravando, a espiral vai afunilando de novo, né? Então, no começo, a prioridade dela é manter os contatos, manter as amizades, só que aí ela sente muita dor, ela tem que internar, aí a prioridade passa a ser aqueles relacionamentos mais próximos, né? Passa a ser, vou resolver testamento, vou resolver objetos que vão ficar, né? Até afunilar para o físico. Agora o meu corpo não está mais me respondendo. Agora a prioridade é sobreviver, que é a primeira, né? Até um momento que isso não vai acontecer mais e a pessoa vai partir, né? Só que ela diz que esse processo, então, de regressão da espiral pode ser um processo lindo e enriquecedor, que a pessoa ela pode crescer quando isso acontecer, né? Que a gente vê como uma coisa muito difícil no sentido, assim, de que é uma condenação, uma coisa só negativa. E não é. E aí, da gente fugir muito desse processo inverso, a maioria de nós espera que está no processo crescente, né? Mas o processo inverso, ele é tão importante quanto o processo crescente, e que a maioria de nós não se prepara para ele, né? Eu sabe que quando tu citou o lanche, por exemplo, das crianças, me lembra e me remete muito a um dos pontos que eu mais analiso o meio ao nosso redor. Como eu sou músico e eu trabalhei muito em eventos, mas também participei de muitos eventos como convidado, o ponto mais engraçado, que é onde a gente percebe que a educação tem limite, né, que é uma linha muito tênue, é na hora de chamarem nós para comermos. Ó, está na hora de se servir. É uma correria tão grande para todo mundo chegar na frente para se servir primeiro, que a gente vê que a educação ficou para trás, que é mais instinto do que inteligência na hora de se alimentar. E isso pode sim ser algo genético que nós carregamos lá de quando nós éramos ainda estávamos em outras fases, talvez não ao nominal, mas é engraçado, porque neste momento, da classe mais baixa à classe mais alta, a educação termina. Não, é verdade. Não precisa de ir muito longe, né? Por exemplo, no começo da pandemia que a gente conversou da última vez, né? As pessoas estocando papel higiênico, estocando álcool gel, né? Pessoas com 50 pacotes de papel higiênico em casa e outras com zero, né? Só para esclarecer a história do papel higiênico, né? No exterior, eles explicam muito que é importante estocar papel higiênico porque você não vai poder sair para ir no supermercado comprar isso, né? E então é uma coisa muito complicada a gente julgar, mas ao mesmo tempo a gente percebe qual o nível evolutivo que está a comunidade que eu tô, né? Se na minha comunidade todo mundo saiu para comprar álcool gel e quem pôde comprou 5 garrafas e ficou gente sem, né? Tem alguma coisa aí que fala desse primeiro nível, né? Então eu vou garantir que eu não vou ser contaminado e dane-se os outros, né? Uma coisa um pouco por aí. Tem alguém que levantou a mão, Jorge. Perdão, eu não vi aqui. Tenha liberdade de falar. Oi, Robson. Ah. Eu queria fazer um comentário sobre a questão do quão mais coletivo vai ficando conforme a espiral vai crescendo, né? Na base, ela está mais voltada para a necessidade individual, e quanto mais ela vai avançando, ela vai voltada para o coletivo, né? Para o bem-estar, não só mais do indivíduo. E a gente passa a perceber que a nossa evolução, ou o nosso bem-estar passa pelo bem-estar de toda a sociedade, né? Primeiro a gente reconhece como sociedade a nossa família, ali, o nosso núcleo, as pessoas mais próximas, depois a gente se preocupa mesmo com a sociedade, até chegar naquele nível que você falou lá de se doar até, se sacrificar pelo social, né? É isso mesmo, de se sacrificar pelo grupo, né?
No livro do historiador israelense, né, ele descreve isso de uma maneira assim, sempre foi grupos, né, então ele já fala que o primeiro grupo instintivo, que era o bando, já era um grupo, só que as diferenças começam, principalmente assim, nas peças desse grupo. Então, as peças do grupo, elas estão mais dispostas a interagir. A partir dessa interação, elas começam a construir coletivamente, e depois elas começam, assim, a entender que eu não sou o ponto principal do quebra-cabeça, né? Eu sou uma parte do quebra-cabeça, mas existe um todo que aí eu posso colaborar. E aí que começa a ter esse tipo de evolução interna, porque quando a pessoa começa a fazer isso, não é só o grupo que evolui, ela evolui também individual, né? Então, quanto mais cada peça for evoluída, mais evoluído vai ser o grupo, que é onde a gente espera chegar alguma hora, né? Que aí as comunidades inteiras vão ser de pessoas só evoluídas, aí nós vamos viver muito bem, né? Ainda não, mas vai chegar uma hora que sim. 50% mais um estando esclarecido, automaticamente os 49% restantes tendem a se alinhar, né? Que é o equilíbrio. Pessoal, por favor, é hora de nós enchermos o Robson de perguntas. A gente observa que socialmente até já existe em alguns lugares do mundo, não vou falar espiritualmente, porque eu não sei como é que são esses países, esses povos espiritualmente, até porque dizem que os índices de suicídio nesses lugares europeus ali, que são muito evoluídos socialmente, são altos também. Então, a gente não sabe qual que é o nível de satisfação espiritual deles, mas socialmente, pelo menos, eles já avançaram, no sentido de que, coletivamente, eles cuidam do ambiente, as tarefas, por exemplo, estava vendo sobre a Noruega lá, que as praças, os lugares que são próximos, são cuidados pelas pessoas, ninguém espera que o governo vá fazer tudo por eles, respeita-se a limpeza, cultiva-se a honestidade, então se tem um negócio para vender lá, a pessoa vai, pega e realmente ela paga, então são avanços sociais já no sentido coletivo bastante grandes, e a gente pode vislumbrar como que o planeta inteiro vai ser quando a gente estiver na regeneração, né? Nesses lugares, vamos dizer que o bem, só tem o bem, mas predomina o bem, né? Eu vi sobre a questão de licença para cuidar dos filhos, lá, a mãe tem 2 anos, depois o pai pode ter mais 2 anos, ou seja, a preocupação social é muito maior do que na média dos países do mundo. Uhum. Uma outra coisa que é um questionamento interessante que está dando eco em algum lugar. Uma coisa interessante que o historiador israelense também levanta uma bola no livro dele, né, que é esse Sapiens. É uma leitura muito leve, muito fácil, e quem tiver a oportunidade, eu aconselho que leia. É assim, o quanto os homens das cavernas, de repente, eles eram mais felizes que nós, né? Ou ele vai até mais além, o quanto que o homem das cavernas coletor era mais feliz e mais saudável que o homem agricultor, que era o que veio logo a seguir, né, na evolução, porque ele tinha muito mais liberdade, ele tinha muito mais contato com a natureza, ele era muito mais espontâneo, né? Então, em termos de, se eu penso em termos de ser saudável biologicamente, talvez ele era mais saudável, né? Agora, em termos de evolução dos países, a gente percebe assim, a gente tem que separar a evolução material, a evolução mental e a evolução espiritual, né? Então, às vezes, a gente tem um conceito muito grande dos países que materialmente são muito evoluídos, mas talvez, em termos da espiral, essa evolução está muito baseada, por exemplo, na disciplina, que é o 4º nível, né? Por exemplo, eu posso falar de Japão porque os meus ancestrais eram japoneses, e eu conheci muitas pessoas de lá, nunca fui lá, mas conheci muitas pessoas de lá e sei como funciona o sistema lá. E o sistema lá é muito a disciplina, né? Todo mundo faz as coisas porque estão certas. Aquelas pessoas que param no sinal 3 da manhã com ninguém em volta porque está vermelho e tem que parar, e a pessoa fica parada lá 1 minuto, 2 minutos, porque é obrigatório parar, né?
Então, claro, isso traz um ganho para a comunidade, isso traz uma evolução material, mas não quer dizer exatamente que na espiral da evolução eles estão tão adiantados, né? Claro, tem muitas comunidades dentro desses países que têm um senso de colaboração, têm um senso de contribuição social, né? Mas, de novo, eu acho que isso é uma questão que é muito multifacetada. Então, cada lugar que você for vai ter várias questões que estão permeando ali, né? Não é um nível, é um monte de níveis, qual cor que está predominando, e essa cor que está predominando não é uma tela, né? Como se fosse um retrato a óleo, é como se fosse uma tela de televisão que está piscando, e as cores mudando, e mudando a frequência, e mudando de posição, né? Então, é esse conjunto que vai falar para a gente, e que é bonito, porque é mutável, né? Então, as coisas vão mudando muito rápido. O Carlos fez uma pergunta que eu queria que ele abrisse o microfone e explicasse um pouquinho. Você está aí, Carlos? Ah, você está sem microfone. É porque eu não entendi bem. Vou ler sua pergunta, então. Epa, o meu chat agora sumiu. Ah, tá aqui. É porque eu não estava dando atenção para o chat. O nível evolutivo pode ser considerado de modo circunstancial também. Exemplo, situações de sobrevivência incitam um nível mais baixo, mesmo naqueles que já possuíam um alto nível evolutivo. Isso é bem circunstancial, né? Mas quanto mais evoluída a pessoa tiver, menos isso vai acontecer. Então, por exemplo, é muito provável que se eu for assaltado por alguém, um assaltante entrar aqui na minha casa, né? E ameaçar a minha família, por exemplo, e eu tiver como reagir, eu vou reagir. E se eu tiver chance, eu vou cair de paulada em cima dele e até fazer coisa pior, né? Agora, por exemplo, o Gandhi, ele foi assassinado por alguém que chegou perto dele com uma arma e ele simplesmente não se moveu, né? Então, assim, claro, a evolução dele é diferente, né? Ele não tem esse nível de vou reagir, vou, né, agredir a pessoa que está tentando me agredir. Acho que travou. Aqui para mim travou também. Então, em termos de circunstância, a gente sempre fica pensando em termos de certo e errado, né? Aquela coisa que o direito fala de atenuantes e de agravantes, né? E de o que justifica, o que não justifica. Mas eu acho que, para além disso, depende muito do interno da pessoa, que não tem como a gente avaliar. Tem mais coisa no chat, você quer ler, Jorge? Não, o pessoal é só comentário. Eu vi que a Eloá levantou a mão antes, agora não está mais. Eloá, nos faça a pergunta, Eloá. Acho que a Eloá desistiu. Eu posso fazer um comentário, Jordelei? Por favor, Regina. Voltando um pouquinho na outra resposta que você estava dando, Robson, em relação aos países, né? Tem uma coisa que eu vejo, que o pessoal está muito evoluído no lado social, né, como você falou, mas como a gente não enxerga direito a parte espiritual ou a parte de como está aquele país, eu uso esse termo holopensene, né, o pensamento geral daquele país, as energias que rondam aquele país, faz com que as pessoas, às vezes, não suportam ficar ali, por mais que socialmente ela esteja bem, mas ela tem uma pressão muito forte do extrafísico, muita cobrança. Então, tem uns países que eu acho que eu já tive a oportunidade de visitar algum país que eu passei mal lá pelas energias, pela depressão que existia no ar, né? Você já passou a guerra, já terminou um monte de coisa,
mas você olha para as pessoas, você sente o clima do local muito deprimido, muito triste. Por mais que eles estão bem, tem estão numa situação muito diferente da nossa aqui no Brasil, né? E eu percebo muito isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência e prestar atenção aonde a gente está morando, que influências que a gente está tendo, para que não aconteça das pessoas, sei lá, desistirem de viver, não sabem nem por quê, porque elas têm tudo ali, mas não tem, né? Tem alguma outra coisa emocional que não funciona ali, né? Naquela região. Oi, gente, boa noite. Eu estou com um problema no computador, está demorando os acessos. Na verdade, eu só queria fazer um gancho no que a Denise estava falando e que a Regina acabou de falar dos países, né? Que lá na Finlândia foi implementado, acho que vocês devem ter visto, que a redução de a jornada de trabalho, né? A primeira-ministra, ela diz que considera que os finlandeses devem ter mais tempo com a família, se dedicar a hobbies, à cultura, e isso é um modelo copiado da Suécia, acho que em alguns lugares do Japão também acontece, e que isso mostra a melhora da produtividade dos profissionais, a qualidade de vida de cada um deles, com uma pequena mudança, né? Mas é como a Regina e a Denise colocou, talvez isso também melhore, né, a qualidade emocional ou espiritual deles, né, que é bem aquém do que a gente, num paralelo aí com o Brasil, ou com alguns países que são mais espiritualizados, tem esses índices de suicídio. Mas era só para fazer esse comentário mesmo. Obrigada, Jordelei. Merece, Eloá, que é isso. Vocês me agradecem e eu não só estou aqui intermediando, tem que agradecer o Robson. Ok. Então, alguma dúvida a mais, pessoal, fiquem à vontade, tá? Senão a gente já vai dando encaminhamento para o encerramento. O Bruno ali colocou, não tem um dos países que são altamente evoluídos, mas também tem uma taxa de suicídio alta. Eu tenho dúvida se não é a Suécia ou Suíça, alguma coisa assim, que tem uma taxa de suicídio muito alta. Cara, Opa, desculpa te cortar, pode falar. Não, fale, por favor. Eu tava vendo um tempinho atrás que tem uns países europeus, e se não me engano é Suécia, e acho que a Finlândia também entra, Noruega, essa linha de países ali, que é bem naquela linha que o pessoal tava falando antes. É super culto, tudo lindo, maravilhoso, todo mundo tem dinheiro, todo mundo joga o lixo no lixo, porém, tanto todavia, todo mundo quer morrer. E é uma coisa assim que nem falam com relação àquele negócio dos ETs, né? Desenvolvidos tecnologicamente, mas moralmente não. E aí eu fico pensando assim, cara, como é que pode? O cara tem uma cultura de fazer o certo, o que é certo, o que é justo, mas internamente como é que fica, sabe? É uma coisa que a gente aqui, onde a gente tá, cara, não tem como saber. Mas quando você começa a olhar as estatísticas, você começa a perceber que, cara, só disciplina por disciplina, cara, até que ponto, entende? Isso realmente é algo a ser levado a ferro e fogo, sabe? É claro que, né, tipo assim, posso estar falando besteira, mas é lindo, maravilhoso, né? Todo mundo fazer o certo. Mas internamente, cara, sabe? Internamente como que fica? Você ter que viver à base de regras e regras, porque e tem que ser assim, e foi dito que isso é certo, e vai ser passando de geração em geração. E por que você está fazendo isso? Ah, porque eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a minha bisavó. Tá, mas por quê? E aí você começa a ver essas taxas de gente se suicidando porque está infeliz, né? Tem dinheiro, vive numa região favorável, uma região interessante, tem todos os recursos à mão, mas está infeliz. E por quê? Então, uma das coisas que a gente tem que... agora eu vou falar como professor. Vou falar como professor porque entrou num assunto que é o assunto que eu dou aula, né? Então, tem um ramo da psiquiatria, que é a psiquiatria cultural.
quando a gente vai comparar culturas, é uma coisa que é muito mais complexa do que só comparar os números, sabe? Então, a primeira coisa importante é você entender assim, tem a estatística, ela tem um valor, mas como que essa estatística é produzida, sabe? Então, nos países nórdicos, no Japão, em alguns lugares da Ásia, você falar que você morreu por suicídio não é um tabu, sabe? Por exemplo, no Japão era considerado, dependendo do motivo do suicídio, uma honra, né? Tinha aquele harakiri, que era o samurai que suicidava quando perdia uma batalha, tinha aqueles kamikazes, né? Que eles caíam de avião e era para tentar ajudar o país, né? Era um suicídio, né? Mas então o suicídio culturalmente em certos lugares tem outro significado e ele é mais declarado. É uma coisa que eu declarar não traz vergonha para minha casa. Agora, por exemplo, país que tem uma origem católica muito forte, né? Mesmo na Europa, igual Itália, França, Espanha, né? Você falar que você suicidou é um escândalo. Primeiro, porque a pessoa pode ser excomungada. Tem muitos padres que não aceitam fazer missa para a pessoa. Tem muitos padres que ensinam que a pessoa vai irremediavelmente para o inferno, mesmo que você reze para ela aqui, né? Então, culturalmente, é subnotificado, sabe? É uma subnotificação muito grande de suicídio. Então, aí eu estou comparando os dois países, por exemplo, pode parecer que na França tem menos suicídio do que na Suécia. Será que é verdade? Sabe? Pode ser que não, pode ser que é uma questão isso, de como esse número é produzido. Por outro lado, quando eu vou para um outro extremo, né? Imagina um país da África que a mãe está lá com os filhos, né? E estão passando fome. Se ela resolve suicidar, é só ela parar de comer. É fácil, no sentido assim, de que se ela desiste da vida, nossa, não estou aguentando, não vou conseguir cuidar desses filhos, ela já está, né, numa subnutrição, ela já está numa falta de tudo, que é só ela desistir mesmo, né? É só ela parar de buscar água no poço ali do lado da casa dela, ela vai entrar como desnutrida, que morreu de desnutrição, mas pode ter sido uma depressão, pode ter sido um suicídio, sabe? Então, é uma questão que comparação de culturas tem esses dados que às vezes dão um viés que a gente tem que pensar na hora de comparar. Agora, com certeza, quando a gente para pensar só no país nórdico, né, vamos comparar entre eles, porque todos eles têm taxas altas, mas é um pouco diferente. A Dinamarca menos, por exemplo, a Noruega menos, a Suécia mais e a Finlândia mais. E na Finlândia tem muito suicídio das pessoas mais jovens, né? Não é só o suicídio em geral que é mais alto, dos jovens é muito alto. E aí você começa a ver, sim, então tá, parece que nesse grupo o que está pesando para ser motivo de suicídio tem a ver com essa falta de sentido, né? Tem a ver, não é com infelicidade, é a pessoa achar que a vida não tem sentido. Aí a gente entra na primeira parte que a gente começou a discutir, que é sobre propósito, né? Porque ser feliz é só a última parte do propósito. Então, se a pessoa não tem um propósito, não consegue preencher esse sentido, a vida dela pode ser maravilhosa em termos materiais, mas ela sempre vai achar que está vazia, né? E aí a gente tem que começar a ir para o caso a caso mesmo, né? Como que cada uma dessas pessoas adoeceu, ou o que que cada uma delas tem ali por trás desse sintoma, que é muito grave, né? Falando em falta de sentido, né, que cada caso tem que ser visto individualmente, né, não há uma coisa assim que você possa generalizar. Mas é mais um comentário, não muito uma pergunta. O que eu tenho visto, e eu tenho visto de algumas mensagens, principalmente de pessoas jovens, é que parece que realmente é isso, sabe? Cara, o que eu tô fazendo aqui? Pra que tudo isso, entendeu? Se a vida não é do jeito que eu quero, então, cara, então não presta, não me resolve. E eu tava até conversando com a Carol essa semana de tipo assim, cara, o que tá acontecendo, entende? Será que a nossa geração hoje que tem filhos, até um pouquinho mais anterior, que tem filhos e não tá sabendo repassar aquilo que talvez nossos pais passavam, mesmo que na força da disciplina mais rígida, né? Mas que dava assim uma direção, e hoje os jovens, assim, eu digo jovens na faixa dos 14 e 16, 17 anos, né? Eles não têm mais assim aquela imposição, talvez,
não sei, sabe? Mas eu vejo que tem muitos, assim, que, cara, estão completamente perdidos, sabe? Perdidos no sentido, assim, de, tanto faz como tanto fez, sabe? Eu tive algumas pessoas jovens que trabalhavam comigo, que era realmente nessa linha, assim, tipo, de, cara, pra mim tanto fez como tanto faz, entendeu? Tipo, tô vivendo um dia só de cada vez e beleza, se eu ganhar a conta amanhã, beleza, se eu continuar, beleza também. E eu falo, tá, cara, mas o que que tu quer pra tua vida, bicho? Eu falo, cara, não sei, tô indo, sabe? Você começa a ver um dia um cara hoje, na manhã você vê o outro, na semana que vem você começa a ver mais, você começa a ver mais, você começa a ver mais, você começa, cara, porra, tá todo mundo assim, cara, tá todo mundo vindo assim, daí você começa a ver as redes sociais, aí você começa a ver os comentários, daí você começa a dar uma olhada nos perfis, aí você começa a fazer uma análise superficial do que aquelas pessoas estão falando, o que elas estão comentando, e aí você começa a achar um padrão de que realmente parece que falta alguma coisa a mais, sabe? E eu não sei se vocês têm essa percepção, se vocês já perceberam isso também, e se, por exemplo, assim, há algo que possa justificar, né, para esses tempos atuais, o porquê que isso pode estar ocorrendo. Tá. Foi bom você ter falado isso, porque eu lembrei de uma coisa que eu tinha que ter falado e não falei. Acho que eles puseram essas palavras na tua boca aí para eu resgatar um pedaço que eu pulei aqui. Mas, então, aquela espiral da evolução que eu expliquei está muito ligada a teorias psicológicas das comunidades, né? Então, é um desenvolvimento comunitário, como a expansão da mente em cada comunidade está evoluindo. Mas uma coisa que é muito clara é que cada pessoa, cada indivíduo, ele repete esse ciclo evolutivo no próprio desenvolvimento, né? Então, desde que você é um embrião, e um embriãozinho bem pequeno, ele confunde com de animal muito fácil, né? Por exemplo, nos primeiros dias de vida, que é só um montinho de célula que forma um tubo, parece uma minhoquinha, né? Aí depois aquilo vai desenvolvendo, um fetinho dos primeiros dias de um cachorro, de um gato, de um ser humano e de um cavalo é muito parecido, né? Então, esse tipo de evolução acontece desde o útero, que a gente revive todo a filogenética animal, né, até o nascimento. Então, no nascimento, é como se, durante as fases da vida, e é por isso que ele fala que a expansão da consciência primeiro parece uma criança, depois uma criança escolar, depois um adolescente, depois um adulto, né, corresponde às 4 primeiras voltas da espiral. É como se a pessoa tivesse que reviver isso para entender o valor das coisas. Então, primeiro ela tem que entender o valor da sobrevivência, né? Tem que entender o valor do corpo que ela recebeu, do que é ter saúde, do que é ficar doente, do que é ter que lutar para ficar vivo, sabe? Depois passa para o segundo degrau, né? Que é eu me enxergar numa família, achar o meu lugar, conseguir relacionar de uma maneira dentro ali de regras que já estão pré-estabelecidas, né? Depois eu consegui me posicionar em termos de uma pessoa adulta que já tem uma profissão e que vai construir a sua vida. E o que está acontecendo com esses jovens, né, assim, do ponto de vista psicológico agora, não do ponto de vista filogenético, é que eles estão ganhando tudo pronto. Então nada tem valor. Como é que eu vou dar sentido para uma coisa que eu ganho, se tudo que eu ganho é fácil? Né? Eu peço um iPhone, eu ganho. Eu peço um tablet novo, eu ganho. Aí eu peço uma moto, eu ganho. Aí eu faço 18 anos, eu ganho a carteira e ganho o meu primeiro carro, né? Putz, eu lembro a dificuldade que foi para eu comprar o meu primeiro carro, né? Era aquela conquista, era aquela coisa assim, gente, eu tenho que dar conta, né? O meu pai deu conta, eu vou dar conta. E esses jovens de hoje não estão ganhando tudo, sabe o que é tudo? Né? Espirra, já ganha um monte de remédio, casaco, um monte de coisa. Então nada tem valor. Então essa questão do valor é que está muito perdido nessa geração, né? Especialmente dessa classe média alta, que é super protegida e que não conhece dor, não conhece luta, não conhece valor, porque é tudo muito fácil. Aí, em termos de entre aspas, consertar, né, é muito difícil, porque essa geração está ganhando tudo desse jeito, porque vem de pais que passaram, às vezes, alguma dificuldade e querem dar tudo.
querem dar tudo. Meu filho vai ter o que eu não tive, entende? E aí isso, de uma certa maneira, está sendo desequilibrado. Não é que eu não vou dar as coisas para o meu filho, mas eu não posso dar tudo e não pode ser sem valor, né? Acho que é um pouco por aí, sabe? Sabe, Robson, que isso me fez refletir algumas coisas. Eu sempre, eu tenho 2 filhos e não tenho uma experiência vasta, porque um vai fazer 8 anos agora no domingo e a outra tem 3 anos. Mas vive em ambientes diferentes, então tem situações boas de análise de estudo nos dois lados. Mas uma das coisas que eu tenho acompanhado com o Pedro é que a gente sempre tentou ensiná-lo a rezar, e ele nunca quis. Nunca, não tinha jeito. Tudo que a gente tentava, de todas as formas, ele não queria saber. Até que morreu o nosso cachorro. No instante que morreu o nosso cachorro, ele começou a querer, isso foi em dezembro agora, não faz muito tempo, e ele começou a querer entender aonde que estava. O cachorro se chama Rufus, mas nós chamávamos ele de Didi, porque o Didi era a maneira que o Pedro, quando aprendeu a falar, chamava ele, né? E que foi a primeira palavra que ele falou até hoje, não foi papai, foi Didi. E aí ele quis saber muito do que tinha acontecido com o cachorro, para onde o Didi tinha ido, e, enfim. A partir dali a gente começou a falar com ele. Quem sabe vamos pedir ao Papai do Céu para que tu possa ir visitar o Rufus, ou o Rufus possa vir visitar. Desde então começou o hábito de rezar, de toda noite a rezar. E é engraçado que no início das orações ele não fala, porque o Pedro é muito envergonhado até conosco. Então a gente dizia, obrigado, Papai do Céu, pelo alimento. E ele dizia, obrigado, Papai do Céu, pelos brinquedos. Obrigado, Papai do Céu, pela amizade do Rufus. Agora, nos últimos 2 meses para cá, ele faz os agradecimentos. E é engraçado que ele aprendeu a perceber coisas que provavelmente passam desapercebidas no dia a dia. Por exemplo, ele agradece a aula que ele teve. Ele agradece aos coleguinhas de sala de aula. Ele agradece a amizade. Coisas que a gente fica pensando que passam no nosso dia a dia e que a gente não agradece. Então, hoje é ele que faz os agradecimentos e nós que respondemos para ele. Né? Que é uma forma de ver os dois lados, né? E é curioso esse lance de agradecer, porque foi algo que foi falado essa semana lá no Instagram, né? Sobre você ter o hábito de fazer as suas orações e lembrar de agradecer, né? Porque na hora de pedir, todo mundo pede. Na hora de agradecer a coisa boa que está acontecendo, a gente quase não lembra, né? Eu ia falar antes, eu não sei se há uma resposta para isso, mas a gente que é pai, nós somos corresponsáveis pela vida daquela pessoa que está sob a nossa custódia, nós somos tutores deles aqui, né? E aí, do ponto de partida assim, cara, legal, eu me ferrei na vida, não consegui ter tudo que eu gostaria de ter, meus pais trabalhavam bastante, eu não consegui ter, hoje estou trabalhando bastante, então eu quero que o meu filho tenha aquilo que eu não pude ter. Mas aí, entretanto, todavia, você indiretamente acaba criando uma pessoa que, tudo vem fácil. Você pediu um iPhone, eu quero meu brinquedo, eu quero agora e eu vou ganhar. Ele vai ganhar para calar a boca para não ficar me enchendo o saco. Não que eu faça isso, né? Alguns pais. Mas aí é o seguinte, você está criando uma pessoa que lá na frente pode se tornar um adulto com algumas complicações. E aí, quem é responsável por isso? É o pai? Aí eu estou falando no aspecto mais espiritual da coisa, né? Nós estamos conduzindo o ser humano que, entre aspas, veio para cá talvez com uma potencialidade maior de fazer a diferença, mas nós, por querer dar a ele as oportunidades que nós não tivemos, estamos talvez, entre aspas, estragando aquilo que podia ser bom. E aí lá na frente, essa criança pode se tornar um adulto complicado. E aí, quem é responsável? A pessoa, a criança, que lá na frente vai se tornar um adulto e ela se torna responsável pelos seus próprios atos, pela sua condução, pela sua transformação ou não?
ou nós, enquanto mentores dessa criança, que conduzimos ela a ter uma, como é que eu posso dizer? Cara, ter uma consciência mais não tão adequada como seria. Tá. Não sei Eu se eu vou consegui me fazer entender, ou se de repente até, desculpa se eu estiver equivocado no meu Não, eu pensamento aí. entendi, mas eu vou dividir em duas metades. Eu vou responder primeiro do ponto de vista psicológico, né? Para falar até onde vai a responsabilidade do pai, no caso, né? Porque você está dando um exemplo meio você, assim, então do pai, né? Porque mãe e pai, em termos de psicologia, é muito diferente os papéis, né? Então, assim, responsabilidade quanto culpa, não acho que tem muito a ver. Mas responsabilidade enquanto tarefa, de quem é a tarefa, eu acho que tem a ver, sabe? Agora, responsabilidade espiritual, aí talvez alguns colegas queiram responder. Então, vou responder a parte psicológica, tá? Mas em termos de psicologia, né, é bem famosa essa figura da criança interior. E é engraçado que quando a gente fala de criança interior, a maioria das pessoas imagina, né, um bichinho fofinho, eu em miniatura, todo bonitinho. E a criança interior não tem nada disso, né? A criança interior é aquela minha parte que ficou encruada, que não conseguiu se desenvolver, né? Tem vários motivos, pode ter sido um trauma, pode ter sido kármico, pode ter sido, né, uma questão de um bloqueio emocional, mas e todo mundo tem, né, um lado interno que não desenvolveu. Se a gente fosse todo desenvolvido, a gente estava lá no topo da espiral e já estava fora daqui, né? Já estava se mandando, mas não é o nosso caso. Então todo mundo tem uma criança que está encroada e que no fundo tem uma frustração ligada a essa criança. Quando o pai fala assim, o meu filho vai ter tudo que eu não tive, na verdade ele não está premiando esse filho, ele está premiando a criança dele. É como se fosse assim, eu não tive, então você vai ter. Não faz sentido, entende? Porque é uma outra história, uma outra vida que está ali na tua frente. Então, na hora que você faz isso, se você estiver premiando a tua criança, né, assim, meu filho vai ter o que eu queria ter tido. E às vezes o filho vira e fala assim, não, mas eu não gostei disso aqui que você me deu, não. Aí o pai fica para morrer, né? Tipo assim, nossa, sacrifiquei, comprei negócio, agora a criança não quer, né? Mas por quê? Porque, na verdade, eu não estou dando para o filho, eu não perguntei para ele o que ele quer. Eu estou dando para a minha criança, entende? Então, se eu consigo fazer terapia, eu consigo me analisar, eu consigo ter um autoconhecimento para eu entender que horas que, na verdade, eu estou agindo igual criança e estou fazendo do meu filho um brinquedo dessa criança, aí a responsabilidade é totalmente minha, sabe? Em termos psicológicos. Agora, em termos espirituais, acho que aí é uma coisa que extrapola muito, tanto que eu dou conta de te responder, como assim, em termos do que eu conheço, né? Então, talvez alguém queira responder. Cara, respondeu assim perfeitamente, assim, porque a dúvida era realmente essa, né? Porque você tem um ser humano que veio, que você combinou e que tá ali para te ajudar a crescer também. Só que em vez de você ajudar ele a se tornar um ser humano mais consciente, você acaba conduzindo, às vezes, realmente nesse exemplo da criança interior, você acaba conduzindo ele por um caminho que não seria o adequado, sabe? E aí lá na frente, quem que paga por isso, sabe? Porque sabe que você está gerando mais dívida, sabe? Ou você, cara, não, você fez o que você achou que devia fazer e, enfim, teve seus motivos. Ou não, lá na frente todo mundo paga, sabe? Você vai gerando dívidas, porque você tinha uma responsabilidade e o teu ego ou ou a tua não consciência tão mais adequada para que era necessário não te conduziu corretamente para criar aquele ser humano nas primeiras etapas da vida dele, né? Então, é uma coisa assim que, cara, todo mundo entra na peneira e vai, sabe? Era nessa linha, mas, cara, ajudou a responder. Então, para não ficar muito angustiante, aí eu vou usar uma coisa do Evangelho, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, às vezes, o pai erra 100 vezes. Uma vez que ele acerta e consegue colocar o filho para o lado certo, cobre os 100 erros. Posso dar o meu pitaco aqui um pouquinho? Por favor, Marcos. Eu acho assim, que o que nos cabe como pai, principalmente, ensinamento moral. Não é sobre religiosidade. A pessoa não tem que ser religiosidade no sentido de ter uma religião. Tu tem que ensinar para ela os princípios morais, entendeu? E tu vigiar isso aí no desenvolvimento da criança.
Os meus sempre foi assim, ó, por exemplo, eu nunca deixei trazer nada para casa que não fosse deles, entendeu? Uma figurinha que o colega deu na escola, não pode, é errado, tem que devolver, sabe? Tudo nos mínimos, nas mínimas coisas. Tu tem que controlar a educação moral do teu filho, porque isso é muito importante, porque isso é que vai dar uma sustentação para ele na vida adulta. Esses ensinamentos que tu vai dar é que vai dar um norte para ele, sabe? Na minha opinião, isso é uma coisa bem importante. Cara, Perfeito. eu tô contigo, eu defendo essa linha de pensamento também, sabe? Até principalmente assim, né, a minha mãe, por exemplo, ela me cobra, tipo assim, não que ela me cobra, mas ela questiona, pô, mas não sabe contar os números, não sabe falar o alfabeto. Eu falo, cara, não, a escola vai ensinar isso, sabe? O que eu tenho que passar pro meu filho agora, enquanto 3 4 anos, é, cara, vai aprender a varrer a casa, bicho, vai aprender a ajudar a mãe a secar uma louça, vai aprender a fazer coisas da vida prática e essa questão que tu falou muito bem, sabe? Da questão de ter esse ensinamento moral daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é mais correto, sabe? Isso aí. É isso aí. Pessoal, a gente está com o papo bom demais, mas com a hora adiantada. E juro que eu ficaria horas aqui ainda conversando e tudo, mas nós precisamos pelo menos encerrar a gravação, tá? E eu vou finalizar com o nosso papo aqui, mas se vocês quiserem continuar depois conversando, fiquem à vontade, tá? Daí eu só interrompo a gravação. Hoje eu quero, não sei se o Bruno quer falar fazer o encerramento, Bruno. Não, cara, desculpa aí, foi eu que hoje peguei o bonde andando e acabei esticando a coisa ali. Geralmente eu que cobro pra gente encerrar antes, hoje Tá. eu que me Não, mas não tem estraguei. problema. Eu ia escrever para ti antes no chat, mas não escrevi, não tem problema. Entrou no trem, se o trem está andando, está na viagem. Isso. Mas eu gostaria hoje de encerrar sendo um pouco diferente das vezes anteriores, onde eu agradeci demais a todos, né? E principalmente pela felicidade que é ver esse projeto chegando nessa profundidade. Então, o que eu gostaria de dizer assim é ao Pai Maior e dizer a Ele que eu sou muito grato pelos amigos que conquistei, que eu sou muito grato pelos ensinamentos que estamos adquirindo, que eu sou muito grato pelas pessoas que estão agregando e contribuindo para que a minha paz interior, para que a nossa paz interior esteja cada dia maior, independente das dificuldades e das provações. Eu quero agradecer também a este Pai Maior, né? Como nós falamos aqui no Rio Grande do Sul, o patrão, né? O nosso patrão maior, o ar que nós respiramos, pelo nível intelectual que nós nos encontramos, pelo nível moral que nós nos encontramos, mas acima de tudo, quero agradecer a Ele o amor que Ele concede a nós através dos benfeitores da luz, através da Sua presença e através da presença luminosa dos amigos que estão próximos de nós. Obrigado, Senhor, pela vida e obrigado, Senhor, pelo amor e pela amizade. Boa noite. Muito bem. A gente pode sair. Mas acho que a gente pode